Eu nem conseguia imaginar que mudar meus dados pessoais na infância me ajudaria muito na vida adulta. Minha esposa acabou se revelando uma trapaceira, ela tentou culpar o médico por tudo. Mas eu não me importei, trapaça é trapaça, e você não pode perdoar isso, especialmente se acontecer repetidamente. Então tomei medidas severas. Conforme fui crescendo, muitas vezes questionei por que meus pais não só nos mudaram, mas também mudaram meu nome 2 vezes, até onde eu conseguia me lembrar. Só quando cheguei aos 18 é que finalmente descobri o motivo. Com o coração pesado e uma única lágrima brilhando em seu olho esquerdo, minha mãe se dirigindo a mim como Brandon, meu nome atual na época, finalmente se abriu dizendo: Brandon, preciso explicar a você por que certos eventos se desenrolaram em sua vida, incluindo as mudanças em seu nome. A curiosidade sobre minhas mudanças de nome sempre permaneceu dentro de mim, começando aos 6 anos de idade, quando passei de Tom Simpson para Kevin Harris, e depois novamente aos 11, na transição de Kevin Harris para Brandon Bolter. No entanto, como nenhum dos meus pais abordava o assunto, evitei trazê-lo à tona por anos. Estou ansiosa para ouvir, mãe, respondi, finalmente expressando minha curiosidade. Depois de soltar outro suspiro e enxugar outra lágrima, minha mãe continuou. Quando você tinha 6 anos, testemunhei no tribunal sobre as ações de alguns indivíduos perigosos. Os promotores federais estavam preocupados com a segurança da nossa família, então fomos colocados em proteção a testemunhas, também conhecida como VITSIC. Mudamos nossos nomes e nos mudamos assim que o julgamento terminou. Quando você fez 11 anos, o delegado federal que supervisionava nosso caso ficou preocupado que nossa cobertura pudesse ter sido comprometida, o que nos levou a mudar nossas identidades e nos mudar novamente. O perigo ainda está presente? Eu perguntei. Provavelmente não, minha mãe respondeu. Os marechais acreditam que o grupo contra o qual testemunhei foi efetivamente desmantelado, perseguido implacavelmente por autoridades federais e estaduais nos últimos 12 anos. No entanto, seu pai, sua irmã, Melissa, e eu provavelmente permaneceremos no VITSEC até Melissa completar 18 anos, apenas para garantir nossa segurança. Já que você está indo para a faculdade e começando sua vida adulta, achamos que era importante que você entendesse a situação, ela explicou. Continuamos nossa conversa por mais 30 minutos, e quando estávamos encerrando, me surpreendi ao perguntar: você por acaso tem minha certidão de nascimento de quando eu era chamado de Tom Simpson? Minha mãe pegou minha certidão de nascimento de Tom Simpson de um cofre em seu quarto, junto com meu cartão original da Previdência Social, cópias impecáveis de cartões da Previdência Social e certidões de nascimento falsificadas de Kevin Harris e Brandon Bolter, entre alguns outros documentos. Enquanto ela os entregava para mim, ela riu. Você já tem documentação para 2 pseudonimos, mas não os use a menos que esteja tentando escapar de uma situação difícil. Posteriormente, guardei todos os documentos em um cofre em um banco nacional, junto com minha medalha de campeonato estadual do ensino médio para dardo. Curiosamente, o dardo só é reconhecido como um esporte do ensino médio em 18 estados, um dos quais é onde estudei. Ao longo do mês seguinte, minhas discussões com minha mãe me levaram a confrontar várias questões da minha criação. Isso incluía o ambiente bastante protegido em que Melissa e eu fomos criados, a ansiedade que meus pais sentiram quando insisti em entrar para o time de atletismo no ensino médio, sua relutância em permitir fotos que pudessem ser compartilhadas fora de casa e uma série de outras peculiaridades e desafios que definiram minha infância. Apesar de ganhar alguma confiança com minha participação no atletismo e obter notas decentes, o suficiente para garantir a admissão na faculdade, minha criação instável provavelmente contribuiu para uma falta de autoconfiança. Embora eu tivesse 5 pés 11 e 12 polegadas de altura, 182 seter, pesasse 175 libras 79 kg e fosse considerado bonito por minha mãe, irmã e seus amigos, eu lutava contra a autoestima, incluindo uma aversão ao confronto físico. Entre minhas outras idiosincrasias, eu não tinha uma queda por esportes de equipe tradicionais como o futebol. Em vez disso, eu preferia atividades individuais como o lançamento de dardo e a corrida de 400 metros no atletismo. Eu também não compartilhava interesses masculinos típicos, como carros, e encontrava prazer em atividades como assistir a peças, particularmente musicais, ópera e apreciar arte. Depois de me formar na faculdade, minha família ficou fora do VITSEC por cerca de 1 ano,
pois a ameaça representada pela organização havia desaparecido. No entanto, todos nós mantivemos nosso sobrenome e identidades de Bolter. Ao terminar a faculdade, comecei a namorar uma mulher chamada Gil Gerson, que conheci em um encontro de solteiros. Apesar da nossa compatibilidade, eu lutava contra a autoconfiança, enquanto Gil a exalava sem esforço. Quando conheci Gil, descobri sua natureza volátil, o que me deixou um tanto cauteloso. No entanto, sua atratividade superou todas as minhas dúvidas sobre esse relacionamento. Gil tinha uma figura incrível. Gil e eu escolhemos uma cerimônia de casamento modesta na presença apenas de parentes próximos, escolhendo uma curta lua de mel nas cataratas do Niágara. Mal saímos do nosso quarto até que estivéssemos fisicamente exaustos demais para continuar e começamos nossa vida de casados em um apartamento confortável em uma cidade movimentada, ambos com empregos decentes. Nos primeiros 2 anos de casamento com Gil, tudo correu bem. Mantivemos um relacionamento saudável na cama, tínhamos um círculo de amigos que nos apoiavam, visitávamos inúmeras galerias de arte e museus e íamos ao teatro com nossa renda disponível. No entanto, por volta do 26º mês, Gil começou a ter problemas físicos. Inicialmente, seu ciclo menstrual tornou-se irregular, o que era sem precedentes para ela. Posteriormente, ela começou a sentir dor, o que me levou a insistir em procurar ajuda médica. Felizmente, a primeira médica, Jacqueline Gilbert, revelou-se bem informada. Após 2 consultas e alguns testes, a doutora Gilbert identificou o problema como o crescimento benigno da glândula pituitária. Como foi descoberto cedo, não houve efeitos a longo prazo, como infertilidade, e o tratamento foi relativamente simples. Dr. Gilbert prescreveu tomar o medicamento 3 vezes ao dia no início, reduzindo gradualmente a dose para 2 vezes ao dia após 2 meses, e então 1 vez ao dia após outro mês. O tratamento produziu resultados notáveis. Em 6 semanas, Gil estava de volta à sua condição normal, e em 8 semanas ela parecia ainda melhor, especialmente em termos de função na cama. Nossa intimidade recomeçou quase diariamente. Gil, já naturalmente apaixonada, parecia ter alcançado um nível ainda maior de paixão e desejo. Eu encontrei imensa satisfação na intimidade intensificada e na intensidade que acompanhava nossa conexão, que eu parecia ignorar certos detalhes que normalmente teriam chamado minha atenção. Entre elas estavam casos de Gil colocando uma calcinha na bolsa antes de sair para o trabalho, avistamentos ocasionais de um segundo celular em nosso quarto de hóspedes e sua crescente indisponibilidade durante o almoço. No entanto, uma manhã, depois de uma noite particularmente apaixonada juntos, eu estava excepcionalmente alerta e observei Gil discretamente colocando uma calcinha e o celular desconhecido na bolsa. Juntamente com sua contínua indisponibilidade durante o almoço, minhas suspeitas foram despertadas. Conforme a hora do almoço se aproximava do fim, dirigi até o escritório de Gil, a apenas 10 minutos de viagem do meu local de trabalho, e esperei do lado de fora. Por volta de 13h30, testemunhei-a sendo deixada por um homem dirigindo um BMW, e o beijo íntimo deles antes de ela sair do carro me perturbou profundamente. Mais tarde naquela noite, quando ela voltou para casa, examinei sua calcinha de brincadeira, notando que combinava com o par que eu a tinha visto esconder mais cedo naquele dia. Fiquei mais vigilante, monitorando de perto as ações de Gil. 2 dias depois, quando a vi mais uma vez escondendo calcinhas e o segundo celular na bolsa, posicionei-me do lado de fora do escritório dela na manhã seguinte. Às 11h54, o mesmo BMW apareceu, Gil rapidamente saiu do local de trabalho e elas partiram juntas. Eu o segui discretamente em meu discreto Toyota branco, misturando-me perfeitamente ao trânsito. Segui o BMW por alguns quilômetros até que ele virou na entrada de uma casa solitária, separada de seus vizinhos por pelo menos 50 pés de cada lado. Depois que Gil e seu companheiro saíram do carro, eles trocaram um beijo antes de irem para a porta da frente, ele a guiando e ela sorrindo. Estacionei na rua em frente à casa, saí e bati na porta. O homem que abriu a porta era visivelmente maior do que eu e claramente não ficou impressionado com minha batida. "O que você quer?", ele rosnou. Gil estava visível ao fundo, e ela olhou para mim brevemente, mostrando sinais de constrangimento. "Quero falar com sua namorada promíscua", rosnei de volta, tentando entrar.
Ele me empurrou para o chão e quando me levantei ele deu um golpe que doeu. Saia do meu território ou eu vou te bater, ele gritou. Gil não estava em lugar nenhum, ainda evitando o confronto. Eu me esgueirei de volta para o meu carro, dirigi para casa para tratar do meu nariz machucado e embalar tudo o que eu precisava para os próximos dias, então voltei para o meu escritório. Desliguei meu telefone, mas notei uma ligação errada do número principal de Gil. Não me incomodei em verificar. Enquanto estava no trabalho, abordei o representante de RH para perguntar sobre o uso de um dos 3 apartamentos designados para clientes de fora da cidade que nossa empresa possuía para a semana seguinte. Após verificar a disponibilidade, ela me informou que um estava livre, mas era necessário obter a aprovação de um dos VPS. Para garantir a aprovação, inventei uma história sobre um incidente problemático de fumigação no meu complexo de apartamentos. Naquela noite, me acomodei no apartamento. Durante aquela noite, refleti sobre os eventos recentes. Senti vergonha da altercação física com o parceiro de Gil e questionei por que eu tendia a evitar confrontos e lutava com autoconfiança. Enquanto examinava meu reflexo no espelho, percebi que não apreciava a imagem que me encarava, um indivíduo aparentemente atraente, mas fraco. Essa percepção marcou o fim dessa persona para mim. Eu passei bem pela sexta-feira e, no sábado, eu tinha me matriculado em um curso de uma semana chamado Impact Self-Defense. O curso durou apenas uma semana, com sessões de 4 horas no sábado e domingo, seguidas por sessões de 2 horas todos os dias, de segunda a sexta-feira. Seu foco não era transformar os participantes em especialistas em karatê ou MMA, mas equipá-los com habilidades para sobreviver a uma altercação física. O curso introduziu 8 manobras comprovadamente eficazes, projetadas para aumentar significativamente as chances de sobrevivência, talvez até mesmo de sair vitorioso, em uma luta. No sábado seguinte, eu estava dolorido, exausto, mas cheio de confiança. Embora eu entendesse que dominar essas 8 técnicas, cada uma distinta e direta, poderia não garantir a vitória contra um atacante habilidoso, eu não tinha dúvidas de que elas poderiam se mostrar altamente eficazes, até mesmo surpreendentes, contra um agressor masculino médio. Eu estava particularmente confiante na técnica de cabeçada que aprendi, que meu instrutor me elogiou por quase aperfeiçoar, junto com o posicionamento estratégico necessário para executá-la com sucesso. Durante a semana do meu treinamento, Gil tentou me alcançar várias vezes, até mesmo no meu local de trabalho. Apesar dos meus esforços para evitá-la, eventualmente comecei a ouvir suas mensagens de voz e a ler suas mensagens de texto. Inicialmente concisas, suas mensagens gradualmente se tornaram mais conciliatórias. Após 9 dias de ausência, quando eu estava enfrentando o despejo da acomodação da minha empresa, recebi uma mensagem que chamou minha atenção. Estava imbuído de emoção genuína, me incitando a contatar o Dr. Gilbert para uma explicação da situação médica de Gil, implorando, por favor, se você já me amou, faça isso. Liguei imediatamente para o Dr. Gilbert, que estava inicialmente ocupado com um paciente, mas retornou minha ligação em menos de 1 hora. Alô, Brandon? Ela me cumprimentou enquanto eu atendia meu telefone. Gil me autorizou a revelar sua condição a você. Estou ansioso para ouvir, respondi sinceramente. A medicação que prescrevi para ela às vezes leva a um efeito colateral incomum. Eu a avisei sobre isso, mas parece que ela não deu ouvidos ao aviso ou não percebeu seu impacto. Isso causa um desejo quase incontrolável de atividade na cama. Você observou algum aumento na assertividade dela na cama nos últimos meses? Dr. Gilbert perguntou. Sim, eu tenho, eu respondi. Este é um defeito C do medicamento, agravado pelo fato de que, em vez de reduzir a dosagem para 2 vezes ao dia após 2 meses, e então para 1 vez ao dia após outro mês, ela continuou a tomá-lo 3 vezes ao dia. Quando ela me visitou na semana passada, obviamente depois que você a deixou por causa do comportamento inapropriado dela, eu mudei o tratamento dela e insisti que ela tomasse apenas 6 vezes por semana, não mais. Acredito que agora posso resistir aos desejos dela de ir para a cama e espero que vocês dois possam se reconciliar, ela esclareceu. Expressei gratidão e então tive outro momento introspectivo. Resolvi me encontrar com Gil e ver se conseguia superar sua traição, já que meus votos de casamento incluíam saúde e doença.
No dia seguinte, que era quarta-feira, peguei minhas coisas no apartamento fornecido pela empresa depois do trabalho. Avisei o serviço de limpeza responsável por isso que estava indo embora e então fui para o nosso apartamento. Eu esperava que a resposta de Gil me desse um motivo para pensar em dar a ela outra chance, mesmo que eu ainda não tenha tomado uma decisão. Quando entrei no nosso apartamento por volta das 19 horas usando minha chave, eu a vi no sofá, ela estava beijando o mesmo cara. Pelo menos ela parecia envergonhada. Vejo que você ainda está com aquele cara, eu rebati. Brandon, eu não estava esperando você, meu novo remédio ainda não fez efeito, nós podemos lidar com isso, ela parecia estar dizendo, embora eu não pudesse ter certeza, pois estava tomada pela raiva. O cara estava confrontador. Ele agarrou a mão de Gil e insistiu, vamos, Gil, vamos sair daqui e ir para minha casa. A única maneira de você ir embora é ficando mal, eu rosnei. Você é um covarde, ele retrucou antes de vir até mim, bem como fez no patamar de seu apartamento. Acho que ouvi Gil gritar ao fundo, mas minha atenção estava focada somente nele, enquanto eu me preparava mentalmente para uma cabeçada perfeitamente executada. Quando a altercação começou, instintivamente realizei um movimento defensivo, inclinando-me para frente como me ensinaram e rapidamente o acertei com o topo da minha cabeça, segundo todos os relatos a parte mais durável do meu corpo, no queixo, enquanto simultaneamente quebrei meu pescoço no impacto. A manobra se mostrou eficaz, e meu oponente caiu no chão inconsciente. No entanto, minha satisfação durou pouco, acertei 4 socos rápidos nele antes que Gil me segurasse, implorando para que eu parasse. Embora eu tenha atendido ao seu pedido, ignorei seus apelos por companhia, rapidamente colocando nossas coisas mais necessárias em nossas maiores malas. Depois de pegar meu velho dardo escolar, que estava armazenado em 2 compartimentos devido ao seu comprimento considerável, saí sem aviso, apesar das tentativas de Gil de me deter. Enquanto eu estava saindo, uma ambulância chegou ao local, o que contrastava fortemente com minha estratégia de cuidado. Preferindo o anonimato, fiz check-in em um motel discreto, pagando a conta discretamente. Preocupado com a possível interferência da polícia, pedi demissão por telefone, para grande desgosto do meu empregador. Então esvaziei nossas contas bancárias e extraí todos os documentos relevantes, incluindo certidões de nascimento e cartões de previdência social, do nosso cofre. Durante a semana seguinte, empreendi uma série de ações para mudar minha identidade e cobrir meus rastros. Obtive uma nova carteira de motorista sob o pseudônimo de Kevin Harris, rescindi meu contrato de celular, descartei meu telefone sem cartão SIM, comprei um telefone descartável para evitar deixar um rastro de papel com meus cartões de crédito, vendi meu carro por dinheiro e comprei um veículo mais barato sob o nome de Kevin Harris. Antes de deixar a área por volta do meio-dia para dirigir até uma cidade a aproximadamente 1000 milhas de distância, executei uma tarefa final. Estacionando a cerca de um quarteirão da casa do indivíduo, vesti um uniforme da Facups e toquei a campainha para garantir que não havia ninguém em casa. Deixei um pacote, consistindo de peixe podre, na escada da frente e voltei para o meu carro. Mudando para outro disfarce, armei-me com um dardo com ponta de material altamente inflamável. Caminhando até um local a aproximadamente 175 pés da janela panorâmica da frente da casa, montei o dardo, acendi o material inflamável e executei um arremesso preciso pela janela. Com o feito, recuei rapidamente para o meu carro. Esperei por 5 minutos até observar a chegada de 2 caminhões de bombeiro. Passando pela casa queimada, ela parecia perigosamente perto de ser completamente consumida pelas chamas, mas ambos os caminhões estavam ativamente extinguindo-a com água e espuma. Continuando meu caminho para minha nova residência, nunca mais ouvi falar de Gil ou entrei em contato com ela, o que não é surpresa, já que Brandon Bolter havia efetivamente desaparecido. De acordo com meus pais, ela entrou em contato com eles, mas eles declararam ignorância sobre meu paradeiro. Ela os informou que havia contratado um investigador particular e que a polícia suspeitava de incêndio criminoso. No entanto, com minha nova identidade sendo bem segura, eu não estava preocupado em ser apreendida. Para ser cautelosa, eu só me comunicava com meus pais e minha irmã usando telefones descartáveis, cada um comprado separadamente. Descobri que embarcar em uma nova vida é desafiador, mesmo com documentos de identidade legítimos.
Um grande obstáculo é elaborar um histórico de trabalho. Para superar isso, inventei um com base no histórico de Brandon Bolter, apostando na esperança de que os possíveis empregadores não o verificassem. Junto com isso, incluí uma carta de apresentação explicando que meus registros foram perdidos em um incêndio, elaborando sobre isso durante as entrevistas e funções-alvo em setores como contratantes do governo que normalmente não exigem verificações de antecedentes extensas. Depois de um mês, consegui uma entrevista onde me destaquei simulando tarefas relacionadas ao trabalho em que alegava ter experiência. No final das contas, consegui uma posição semelhante ao meu trabalho anterior, embora em um nível um pouco mais baixo, mas oferecendo espaço para avanço e um salário satisfatório. Nos primeiros 10 meses ou mais depois de me mudar para minha nova casa, não tive muita experiência com namoro ou liberdade financeira para me entregar a musicais ou exposições de arte tanto quanto eu desejava. Então, por acaso, surgiu uma oportunidade. Ao ser promovida, comecei a interagir diretamente com clientes. Um dos meus primeiros encontros foi com June Green, uma mulher na faixa dos 50 anos com quem um colega mais velho não tinha se dado bem. No entanto, eu a achei encantadora em vez de difícil. Depois da nossa discussão inicial de negócios, eu a levei para almoçar, e nossa conversa mudou para tópicos pessoais. Foi durante essa conversa que John compartilhou comigo sua paixão por musicais, lamentando a falta de interesse do marido em acompanhá-la aos shows. Ela tentou ir com amigos, mas nenhum compartilhou seu entusiasmo, deixando-a com saudades de uma experiência mais gratificante. Você está brincando? Eu ri. Eu adoro musicais. Se ao menos minha situação financeira me permitisse ir a eles, junto com outras apresentações ao vivo ou exposições de arte toda semana. John pareceu atordoada ao descobrir que um homem de 26 anos poderia ser um admirador tão devoto, o que a levou a perguntar brincando sobre meus interesses. Conforme nossa conversa se desenrolava, ela ficou agradavelmente surpresa ao saber que eu não só tinha um profundo conhecimento de musicais contemporâneos como Hamilton, O Fantasma da Ópera, Os Miseráveis e Cats, mas também apreciava produções mais antigas e ocasionalmente obscuras como Brigadon, And Get Your Gun e Figno's Rainbow. Sua admiração era evidente. Nosso almoço se estendeu por 40 minutos a mais do que o planejado, mas nós dois apreciamos a troca. Ela se despediu com um abraço e um brilho nos olhos. Eu estava tão ocupada que meu encontro com John Green tinha escapado da minha mente até que ela me ligou cerca de um mês depois. Depois de uma pequena conversa e de resolver um assunto de negócios, John disse: "Ei, Kevin, meu marido Horácio e eu estávamos pensando em convidá-lo para jantar nesta sexta-feira. Você pode vir?" Fiquei surpreso, mas rapidamente concordei, dizendo: "Claro." Ela acrescentou: "Sinta-se à vontade para trazer um convidado, se quiser." Rindo, respondi: "Duvido que consiga encontrar um encontro em tão pouco tempo." "Não se preocupe. Podemos contar com você para nos encontrar na La Petite Maison às 7h30 na sexta-feira?" John perguntou. "Estou ansiosa por isso", assegurei a ela. Curioso sobre o restaurante, pedi informações aos meus colegas, já que eu ainda era novo na cidade. A resposta unânime deles foi inveja. "Esse é o restaurante mais exclusivo da cidade, com 2 estrelas Michelin. Conseguir reservas lá é quase impossível", me informou o colega mais informado. Fiquei atordoado. Na sexta-feira à noite, cheguei com meu melhor terno, me sentindo confiante sobre minha aparência. Felizmente, John e Horace já estavam lá quando cheguei ao local. Apesar de me vestir bem, fiquei preocupado em ser mandado embora por não atender a algum padrão não declarado de classe. No entanto, a atmosfera não era tão snob quanto eu temia. Em vez disso, ostentava a melhor culinária que eu já havia provado. Não pude deixar de notar que o menu que recebi não tinha preços, então tentei escolher algo com preço moderado, se tal opção existisse. Horace, como se viu, era um indivíduo amigável e também era o diretor de operações de uma empresa da Fortune 1000. Minha suspeita de que ele era rico foi confirmada quando ele pagou a conta sem esforço dentro do cartão preto de um Mesh. Conforme a noite avançava, ficou evidente que havia uma razão específica para meu convite para jantar, que parecia um pouco com uma entrevista de emprego.
Aprendi o propósito na segunda-feira seguinte, quando Horace me ligou no trabalho e gentilmente se ofereceu para levar John e eu para uma apresentação da visita da banda no próximo sábado à noite, um show que eu ainda não tinha visto. Tropecei em uma aceitação e assegurei a ele que coordenaria os planos com John. John ficou encantado em ouvir de mim. Espero que não seja muito trabalhoso para um jovem bonito como você acompanhar uma velha senhora como eu ao teatro. Não, eu ficaria honrado. E, além disso, você não é velho. Provavelmente serei a inveja de todos os caras lá, respondi, arrancando uma risada de John. Duvido que eu pudesse pagar por isso sozinha, admiti com entusiasmo. O motorista de John me pegou no meu apartamento uma hora antes da apresentação e então fomos buscar John. Ela parecia deslumbrante. Chegamos ao teatro com bastante tempo de sobra. Fiquei surpreso quando o acomodador nos guiou para um camarote privado situado logo acima e à esquerda do palco. Foi o melhor lugar que já ocupei em um teatro em toda a minha vida. O enredo fundamental, se é que você pode rotulá-lo como tal, gira em torno do que se desenrola quando uma banda policial egípcia se vê presa em uma minúscula cidade israelense. Os músicos passam o tempo em um café, conversando com os moradores locais, o que leva à música e à dança. Surpreendentemente, foi imensamente divertido e tanto John quanto eu gostamos muito. Posteriormente, fomos a uma festa do elenco, uma experiência inédita para mim, que acabou sendo ainda mais agradável do que o musical em si. Joe e eu compartilhamos um abraço caloroso, ambas com sorrisos genuínos enquanto seu motorista a deixava. Eu naturalmente a acompanhei até a porta antes que ele me levasse para casa. Apesar da ausência de qualquer romantismo, isso ficou entre as 20 atividades mais agradáveis desse tipo das quais já participei. John e Horace tinham um amplo círculo de amigos, assim como os conhecidos que fiz enquanto acompanhava John a vários eventos dos quais Horace não gostava ou não podia participar. Até mesmo as conexões que formei com atores de diferentes performances ficaram inicialmente surpresas com minha associação com John e Horace, mas logo ficaram intrigadas. Em um ano, eu me vi participando de eventos quase a cada 2 semanas com mulheres diferentes, algumas acompanhadas de parceiros ausentes, enquanto outras tinham parceiros reservados. Evidentemente, construí uma reputação favorável porque apenas alguns parceiros insistiram em me conhecer antes de permitir que seus companheiros se juntassem a mim para saídas ao teatro, visitas a galerias de arte ou bailes de caridade ocasionais. Acredito que minha popularidade surgiu da exibição consistente de comportamento cavalheiresco, mesmo quando algumas mulheres ficavam embriagadas e excessivamente familiares, nunca solicitando pagamento, mas, em vez disso, apreciando experiências complementares e evitando falar mal de ninguém. As mulheres que eu acompanhava geralmente tinham entre 30 e 70 anos, a maioria delas ricas ou envolvidas com parceiros ricos. Minha forma particular de acompanhante acabou sendo a busca ideal para alguém como eu. Foi fácil para mim separar minha vida pessoal de meus deveres de acompanhante. Durante esse período, até entrei em vários relacionamentos agradáveis, mas de curta duração, com mulheres da minha idade. Por quase 2 anos, eu estava feliz e bem-sucedida nessa empreitada quando um evento significativo aconteceu. Recebi uma ligação do marido de uma potencial nova cliente. Ele foi a primeira pessoa em mais de 1 ano a expressar interesse em me conhecer. Curiosamente, seu nome era Guido Ricci, e durante nosso encontro em um restaurante italiano local, ele exalava uma aura de autoridade, vestido com uma camisa preta e gravata branca sob seu paletó. Guido era amável, mas dava uma impressão distinta de que não era alguém com quem se pudesse brincar, um sentimento reforçado pelo tratamento deferente que recebeu da equipe do restaurante. Ficou claro que nosso encontro foi mais do que apenas um encontro casual, pois Guido fez perguntas investigativas e às vezes desconfortáveis, como: você é gay? O que o atrai para a ópera e musicais? Você já se envolveu romanticamente com algum de seus clientes? E assim por diante. Mantive a compostura durante toda a entrevista, fornecendo respostas honestas a todas as suas perguntas. Surpreendentemente, virei à mesa ao fazer várias perguntas minhas, como perguntar sobre sua linha de negócios, seu interesse em minha vida pessoal e a natureza de seu relacionamento com sua esposa. Apesar de manter um comportamento cortês e respeitoso ao perguntar, meu tom permaneceu sério.
Embora eu abrigasse suspeitas sobre a veracidade de algumas de suas respostas, particularmente em relação à sua profissão, acredito que minha investigação realmente me rendeu algum respeito aos seus olhos. O ponto de virada veio quando contei uma anedota. Permita-me compartilhar uma história sobre um amigo meu que exemplifica minha abordagem, Guido. Esse amigo descobriu que sua esposa era infiel. Em vez de buscar o divórcio, ele desapareceu um dia após deixar o amante de sua esposa inconsciente e atear fogo em sua residência. Sempre admirei sua ação decisiva. Trapaceiros são desprezíveis, afirmei, mantendo uma expressão impassível até que um sorriso irrompeu no final. Guido caiu na gargalhada, me deu um tapinha nas costas e brincou: minha esposa Gabriela está interessada em ir à ópera no próximo sábado. Você estaria disponível para acompanhá-la? Se você concordar agora, então conte comigo, respondi com um sorriso. Embora eu antecipe outra oferta em breve, daí a necessidade de um compromisso rápido. Só para deixar claro, eu não cobro. Eu simplesmente espero que transporte, refrescos e admissão sejam cobertos, e eu lhe asseguro que Gabriela retornará nas mesmas condições em que partiu. Temos um acordo? Isso provocou outra rodada de risadas, um aperto de mão firme e uma declaração mútua de acordo de Guido. Quando peguei Gabriela Risse em uma limusine que aluguei, cortesia de Guido, fiquei surpreso com sua aparência e comportamento. Ela não podia ter mais de 30 anos. Guido, imaginei, estava na casa dos 40 e se vestia de forma bastante provocante. Ela claramente tinha raízes italianas, embora seus maneirismos fossem distintamente americanos. Ela era pequena, esbelta e, além de seu traje, bastante comum à primeira vista, havia também uma sugestão perceptível de hostilidade sobre ela. Eu me apresentei cordialmente, ajudei-a a entrar na limusine e tentei iniciar uma conversa leve. No entanto, suas respostas eram ríspidas ou desdenhosas. Foi a primeira vez na minha carreira de acompanhante que tive uma experiência tão negativa, então decidi enfrentar a situação de frente, assim como já havia lidado com pessoas difíceis antes. Escute, Gabi, eu disse firmemente, sentindo sua potencial antipatia pelo apelido, tudo o que eu quero é aproveitar uma noite agradável na ópera. Se algo aconteceu hoje para deixá-la de mau humor, por que não cancelamos? Podemos simplesmente dizer ao seu marido que não nos demos bem e nos separar amigavelmente. Eu sempre consegui me dar bem com todo mundo na ópera, no teatro ou numa galeria de arte, mas há uma primeira vez para tudo. Se há algo te incomodando, vamos voltar agora, e eu nem vou cobrar do Guido pela limusine. Isso certamente chamou a atenção dela. Ela cuspiu algo em italiano. Embora eu não fosse exatamente fluente, estudei italiano por alguns anos na faculdade, e uma das minhas colegas de quarto naquela época era italiana nativa, então aprendi um pouco de linguagem colorida. Non sono io idiota, lo sei tu, retruquei no meu italiano um tanto trêmulo, mas consegui passar a mensagem, a julgar pelos olhos arregalados dela. Ela ficou de mau humor por um momento ou dois antes de eu quebrar a tensão perguntando em uma mistura de italiano e inglês: deveríamos voltar ou ver o quão bem a nova diva lida com Violeta em La Traviata? Poucos minutos depois da minha pergunta, seu comportamento suavizou. Vou deixar minha raiva de lado. Vamos aproveitar La Traviata, ela respondeu com um meio sorriso. O restante da nossa conversa na limusine girou em torno do nosso amor mútuo pela ópera, discutindo as óperas que tínhamos visto no passado, nossos artistas favoritos e assim por diante. No momento do intervalo, a apresentação que assistimos só tinha vencido. Gabriela estava surpreendentemente agradável enquanto tomava seu vinho branco enquanto eu apreciava um refrigerante de boate. Enquanto os momentos finais de Violeta se desenrolavam no palco, as emoções de Gabriela refletiam as dos personagens. Quando a cortina caiu, Gabriela tinha lágrimas nos olhos. Eu ofereci conforto apertando seu ombro e ela sorriu para mim através das lágrimas. Depois do show, Gabriela me surpreendeu mais uma vez ao sugerir que fossemos a uma boate. Apesar de Guido impor um toque de recolher à 1 da manhã, eu consenti. Na boate, Gabriela exibiu uma persona completamente diferente. Foi então que eu reconheci pela primeira vez a qualidade elusiva frequentemente apelidada de fator IT. Na minha observação, algumas mulheres possuem esse fator IT devido ao seu comportamento otimista e alegre, que é contagiante e eleva aqueles ao seu redor.
para outras, é indescritível. Ela transcende a aparência física e as torna irresistivelmente atraentes, mesmo sem se conformar a certos padrões idealizados. Conforme a noite avançava, eu me tornava cada vez mais consciente do fascínio de Gabriela. Isso se tornou inquietante quando o que pretendíamos como uma dança final involuntariamente se tornou uma dança lenta, e apesar dos meus esforços, meu corpo reagiu de uma forma que eu esperava que ela não notasse. Na viagem de volta de limusine, Gabriela permaneceu em silêncio por alguns momentos antes de quebrar o silêncio. Kevin, peço desculpas por interromper, mas há algo que preciso confessar. Sinto muito por estar distante quando você me pegou. Fiquei chateado com Guido por simplesmente me informar que ele tinha arranjado alguém para me levar à ópera em vez de abordar minhas preocupações. Eu mal sabia alguma coisa sobre você quando você chegou. Lamento ter descontado em você. Eu sorri calorosamente. Desculpas aceitas, eu teria reagido da mesma forma se estivesse no seu lugar, eu ri. Eu realmente aproveitei esta noite, ela disse, sinceridade evidente em seu tom. Assim como eu. Foi maravilhoso, respondi, fazendo-a corar levemente. Quando chegamos de volta à residência dela, que parecia uma mansão, insisti em acompanhá-la até a porta para garantir que ela estivesse segura lá dentro e para possivelmente encontrar Guido se ele estivesse presente. Usando sua chave, ela destrancou a porta e chamou por Guido. Ele surgiu com 2 associados, do que parecia ser uma biblioteca ou um escritório em casa. Eu o cumprimentei calorosamente, expressando minha gratidão. Guido, quero agradecer por me dar a honra de acompanhar sua adorável esposa à ópera. Foi uma apresentação esplêndida, e aprecio a oportunidade de aproveitar algo além dos meus meios habituais. Como prometido, ela voltou antes do toque de recolher e nas mesmas condições de quando saiu, eu disse, terminando com uma risada despreocupada. Guido retribuiu a risada, apresentando-me seus associados, Vito e Carmen, que tinham uma semelhança impressionante com personagens dos filmes O Poderoso Chefão. Depois de me despedir, deixei os dois com sorrisos nos rostos. Não tinha certeza de como Gabriela conseguiu meu número de celular, mas no dia seguinte ela ligou para expressar sua gratidão pela experiência mais agradável do ano. Felizmente, nossa conversa foi curta, pois me deixou um pouco inseguro. Depois de terminar a conversa, senti que estava muito atraído por ela, então tive que trabalhar com minha mão. Depois da noite que passei com Gabriela, tive vários encontros com mulheres, mas não conseguia me livrar dos pensamentos sobre Gabriela. Dizendo adeus à minha companheira, decidi tirar Gabriela dos meus pensamentos, convencendo-me de que ela não tem um charme especial e representa um perigo, o que não é totalmente falso. Minhas tentativas de me livrar dos pensamentos sobre Gabriela duraram um mês, até que Guido me contatou e me pediu para acompanhá-la a um evento social em seu clube na ausência dele, já que ela era uma das organizadoras do evento. No começo, fingi conflitos de agenda, mas relutantemente concordei. As palavras de despedida de Guido, uma esposa feliz significa uma vida feliz, sublinharam sua satisfação com minha decisão. A experiência no country club com Gabriela foi desafiadora. Ela não só possuía um carisma inegável e uma aura de sensualidade, mas sua maquiagem sutil e seu cabelo elegantemente penteado realçavam sua beleza. Parecia que todos que eu conhecia estavam cientes do nosso relacionamento, e alguns até perguntavam sobre meus interesses. Mantive uma conduta adequada durante toda a noite, até mesmo discretamente me desculpando durante músicas lentas para evitar situações embaraçosas. Não pude deixar de notar 2 homens que pareciam deslocados observando Gabriela e eu sutilmente. Suspeitei que pudessem ser espiões, relatando positivamente alguém chamado Guido. Ganhei o favor de Gabriela e dos outros membros do comitê organizador ao ajudar com tarefas além das responsabilidades da equipe, como transportar vários itens para os veículos de vários membros do comitê. Gabriela foi bastante amável enquanto nos dirigíamos para sua casa. Ao chegar, enquanto eu a acompanhava até a porta da frente, ela perguntou inesperadamente, você poderia me acompanhar a uma apresentação de Hamilton no sábado, dia 12? Não sei por que Guido não está interessado, mas eu simplesmente não posso perder. Sim, claro, consegui gaguejar. Por que você não me pega no seu carro?
Não precisamos de uma limusine chique ou motorista, ela sugeriu com o que parecia ser um brilho de flerte nos olhos. Ok, claro, gaguejei mais uma vez. Ela me deu um breve abraço lateral, que infelizmente provocou outra reação indesejada, antes de desaparecer por dentro. Depois de outra longa sessão com minha mão naquela noite, no dia seguinte me vi admitindo com a mente clara que estava começando a ficar preso a Gabriela. Nos 10 dias seguintes, peguei meu telefone repetidamente, com a intenção de ligar para ela e cancelar nossos planos de nos encontrar com Hamilton. No entanto, todas as vezes eu perdia a paciência ou admitia a derrota desligando o telefone sem fazer uma ligação. No final, era a noite da apresentação de Hamilton. Estacionei meu humilde Honda Civic azul do lado de fora da residência de Rick e fui até a porta. A própria Gabriela abriu a porta para mim, impecavelmente vestida e decorada de uma forma que poderia ter acordado até o mais indiferente. Consegui dizer sem jeito: "Você está bonita, sério." Bonita, o que era um claro eufemismo. "Obrigada," ela respondeu com um sorriso. "Guido está em casa?" Perguntei sobre isso. "Não, ele está fora da cidade. Prometi ligar para ele durante o intervalo, mas não há toque de recolher esta noite," ela acrescentou com um brilho provocador nos olhos. Durante a viagem para o teatro e durante toda a apresentação, achei desafiador desviar o olhar das coxas bem definidas de Gabriela, mas ainda assim aproveitei muito a experiência. Durante o intervalo, peguei algumas taças de vinho para nós enquanto ela ligava para Guido. Ao retornar, ela comentou: "Dever cumprido." Engoliu sua bebida e então me deu o braço enquanto eu a escoltava de volta aos nossos assentos. Depois do show, que nós dois adoramos, tivemos a oportunidade de ir aos bastidores graças a um passe que obtive por meio de John Green. Conversamos com os atores que interpretaram o Rei George, George Washington e Eliza Hamilton e, quando partimos, o estacionamento estava quase vazio. Enquanto eu segurava a porta do passageiro aberta para Gabriela, com o sorriso mais travesso que eu já tinha visto de perto, ela suavemente disse: "Eu me diverti muito, obrigada, Kevin," antes de me beijar nos lábios. Quando ela entrou no banco do passageiro da frente do meu Honda, o desejo me consumiu. Eu cuidadosamente a puxei para fora do carro, certificando-me de que ela não batesse a cabeça no teto, e capturei seus lábios no beijo mais apaixonado da minha vida. Ela não ofereceu nenhuma resistência. Quando nossos lábios se separaram, sua expressão falou muito, transmitindo sua consciência dos meus desejos. Eu não a decepcionei quando confessei: "Você deveria ser minha," e a beijei apaixonadamente mais uma vez antes de ajudá-la a voltar para o carro. Durante os 17 minutos de viagem, que pareceram uma eternidade para mim, até meu apartamento, mal trocamos uma palavra. Ela continuou a me dar sorrisos maliciosos enquanto eu tentava o meu melhor para me concentrar na estrada. Ao chegar ao meu apartamento, descobri que naquela noite em particular 2 pessoas bem vestidas levaram cerca de 25 segundos para se despir sem danificar suas roupas, pelo menos pelo meu relógio. Depois disso, tivemos um tempo inesquecível. "Estou encantada por você, como a deusa romana Aurora, a personificação do desejo e da paixão", sussurrei. "Você me transformou em mingau, Cupido, não tenho certeza se ainda tenho algum núcleo," ela zombou. "Você deve ser a mulher mais incrível do mundo." Fiquei surpreso quando ela se acalmou. Depois disso, tivemos mais alguns contatos. Também passamos a manhã nos braços um do outro e, depois de tomar um banho, começamos a nos mudar para a casa dela. Percebemos que deveríamos ter sido mais rápidos quando notamos um SUV preto estacionado do lado de fora, no caminho para a casa dela. "Droga," Gabriela murmurou, "esse é um dos capangas do Guido, eles não vão conseguir me pegar com você, estamos encrencados." Eu rapidamente considerei minhas opções. Eu definitivamente não queria me encontrar no fundo do oceano usando sapatos de concreto, nem queria que Gabriela sofresse algum mal. "Há um Walmart a cerca de meia milha de distância," mencionei casualmente, desviando na direção oposta. "Você costuma correr?" "Eu faço exercícios com bastante frequência, embora Guido prefira que eu tenha um guarda-costas me acompanhando em um carro," ela respondeu. "Bem, hoje você está por sua conta," eu ri. No Walmart, comprei para ela um par de shorts, uma camiseta, um top esportivo, tênis de corrida, uma pequena pochete e uma garrafa de água.
Para que serve a água? Ela perguntou. Você precisa parecer suada, expliquei. Ela se trocou no meu carro enquanto eu lutava para me conter para não fazer mais avanços. Depois que ela se vestiu, dirigimos até um local a cerca de 500 metros da casa dela. Ela saiu do carro, e eu joguei água nela, conseguindo fazê-la parecer suficientemente suada. Então eu entreguei a ela as chaves, a carteira e o celular, que ela guardou na pochete. Vou descobrir um jeito de devolver sua bolsa e suas roupas, eu disse enquanto a beijava em despedida. Com isso, ela saiu quase correndo. Saí do lugar, fui para casa e desabei na cama. Rapidamente adormeci, ainda completamente vestido, com dois pensamentos dominando minha mente. Primeiro, essa foi a experiência mais incrível da minha vida, e segundo, estou praticamente morto quando Guido descobre. Quando finalmente me levantei por volta das 13 horas, meu celular tocou de um número desconhecido. Apesar da probabilidade de ser uma ligação de vendas, cumprimentei com um entusiasmado: "Olá." "Olá para você também, Cupido." "É Aurora", veio a voz, seguida de uma risadinha. "Gabriela, de qual telefone você está ligando?" "O novo aparelho que comprei para manter contato com meu amante." "A propósito, é você." Ela riu. "O que aconteceu quando você chegou em casa?" "Os dois palhaços estavam comendo donuts no SUV. Eu os provoquei quando eles saíram, dizendo: vocês viraram policiais de repente? Por que os donuts?" Eles acharam engraçado, mas então Guido disse: "Senhorita Gabriela, você sabe que Guido não gosta que você corra sozinha." Eu respondi: "Eu estava explodindo de energia quando acordei às 6, graças à festa da noite passada ter ido tão bem. Então, como estava deserto, pensei em ir andando." "Não se preocupe, eu tinha meu telefone na minha pochete, e não tem nenhum assaltante lá fora tão cedo. Levem seus donuts para dentro, e eu vou preparar um café para vocês dois, seus capangas." Gabriela riu. "Então, eles não suspeitaram de nada?" eu perguntei. "Nada, especialmente depois que mencionei que ia lavar o suor depois de fazer café para eles." Ela riu. Trocamos mais algumas palavras antes que ela dissesse: "Kevin, preciso te ver. Me encontre no Crossgat Mall, perto da Victoria's Secret, às 3h30, ok?" "Você não conseguiria me manter longe nem com cavalos selvagens", respondi. No shopping, ela me entregou um telefone descartável e trocamos números descartáveis. "Precisamos de algumas regras básicas para passar despercebidos", ela zombou. "Eu queria que houvesse mais de vocês, mas não podemos nos deixar ser pegos. Não deixe mensagens de voz, a menos que seja um restaurante chinês falso com o número errado", ela instruiu. "Sem mensagens de texto, apenas conversas curtas para marcar reuniões." Discutimos recomendações adicionais até que ela disse: "Isso deveria nos preocupar. Se pensarmos em outra coisa, adicionaremos depois." "Tem mais uma coisa", eu disse sério. "Seguido descobrir, precisamos de um plano para minimizar as consequências para você. Diga a ele que eu te ataquei, e agora estou te chantageando com uma gravação." "Você estaria em sérios apuros", ela disse com a voz quase embargada. "Não se você me enviar uma mensagem dizendo que seu pedido está pronto no meu celular", eu a assegurei. "Estarei pronta para deixar a cidade em menos de meia hora." "Discutiremos isso com mais detalhes quando nos encontrarmos para almoçar no Hilton na quarta-feira", ela disse com um sorriso. Como Gabriela não tinha emprego, e como eu tinha horários flexíveis, desde que concluísse minhas tarefas, passamos muitas tardes juntas. É difícil de acreditar, mas nossa intimidade melhorou à medida que nos familiarizamos mais com os corpos e desejos um do outro. Eu me apaixonei por ela depois da nossa primeira noite juntos, e cada encontro subsequente aprofundou meus sentimentos. Parecia que ela sentia o mesmo, especialmente considerando seu casamento com Guido, que parecia mais uma imposição de sua família. Ele tratava Gabriela mais como uma posse do que como uma esposa, apesar de ela ter apenas 29 anos, apenas um ano mais velha que eu. Enquanto ele tinha 46, nós tomamos várias precauções, como verificar se havia dispositivos de rastreamento no carro dela sempre que nos encontrávamos a 1 milha de distância do nosso destino final, seja meu apartamento ou um hotel.
Usar disfarces e aderir estritamente ao nosso sistema de comunicação sem nenhuma demonstração pública de afeição. Apesar de desfrutar de intimidade frequente de 3 a 5 dias por semana, durante as saídas mensais para peças ou exposições de arte por insistência de Guido, nós nos abstínhamos de contato físico. Embora eu frequentemente suspeitasse de vigilância, nada suspeito era relatado a Guido. Essas visitas ao teatro reforçavam meu amor por Gabriela, pois encontrávamos alegria na companhia um do outro, tanto com roupas quanto sem. Certamente, todas as coisas positivas eventualmente chegam ao fim. Ainda não tenho certeza de como Guido descobriu nossa situação, mas suspeito que nossa falta de vigilância em relação ao veículo de Gabriela, negligenciando a verificação de GPS ou outros dispositivos de monitoramento, pode ter desempenhado um papel. Aconteceu em uma terça-feira, quando me vi atrasado enquanto conversava com John Green sobre um assunto de grande importância para ela, incapaz de me afastar. Eu estava a apenas 3 quarteirões do motel onde Gabriela e eu tínhamos combinado de nos encontrar discretamente quando uma mensagem apareceu no meu telefone descartável. Seu pedido está pronto. Embora eu devesse ter voltado imediatamente, me senti compelido a verificar a legitimidade da mensagem. Estacionando em um estacionamento do Burger King ali perto, me aproximei cautelosamente para ter uma visão melhor. Para meu desânimo, avistei 2 SUVs pretos posicionados perto do carro de Gabriela, com uma suspeita de que Guido pudesse estar entre eles. Não perdi tempo em sair. Felizmente, eu tinha feito preparativos para tal eventualidade, tendo obtido documentos de identificação legítimos sob o nome de Tom Simpson, incluindo uma carteira de motorista e até mesmo um passaporte. A maioria dos meus fundos tinha sido retirada do banco e guardada no meu cofre, junto com todos os documentos essenciais. Voltei para o meu apartamento para pegar alguns itens finais, pois a maioria do que eu precisava já estava embalada em uma mala de viagem no meu escritório. Depois de coletar o que eu precisava, informei o gerente do prédio que estava indo embora, fornecendo a ele um endereço de encaminhamento falso em Weymouth, Massachusetts, junto com $200 em dinheiro, instruindo-o a relutantemente dar esse endereço a qualquer indivíduo grande que perguntasse sobre mim. Sabendo que meu apartamento estava em um contrato de aluguel mensal e que eles poderiam reter meu depósito de segurança, enquanto doavam qualquer mobília restante para Goldville, eu fiz minha saída rápida. Ao sair do escritório do gerente do prédio, avistei um SUV preto parando do lado de fora. Felizmente, eu tinha estacionado meu carro na parte de trás em antecipação a tal ocorrência. Eu saí pela porta dos fundos e desapareci antes que os capangas de Guido pudessem chegar ao meu apartamento ou ao escritório do gerente do prédio. Enquanto estava no meu local de trabalho, comprei uma passagem aérea só de ida para Boston usando um cartão de crédito, apesar de não ter intenção alguma de realmente viajar para lá. Depois disso, enviei minha demissão ao RH, citando uma emergência familiar que provavelmente me manteria longe por tempo indeterminado. Saí rapidamente do prédio alto pela entrada de entrega, pegando minha bolsa pré-preparada enquanto saía. Mais cedo, eu tinha combinado de estacionar meu carro nos fundos do prédio, compensando o zelador da doca de carga com $50 por me permitir fazer isso. Depois, dirigi até meu banco, esvaziei meu cofre e então segui para um estacionamento de carros usados próximo que eu já tinha identificado com antecedência. Lá, vendi meu carro por dinheiro sob o pseudônimo Kevin Harris, transferindo o título de acordo. Do outro lado da rua, comprei outro veículo em nome de Tom Simpson. Então, peguei meus pertences no primeiro estacionamento e parti, indo em direção oposta a Boston. Durante minha viagem, cancelei um dos meus cartões de crédito, aquele sem saldo restante. Depois de quitar o saldo pendente no outro cartão que usei para comprar a passagem aérea, planejei cancelá-lo também. Fiz ligações de condolências para John Green e meu chefe usando meu celular normal antes de remover o cartão SIM e descartá-lo. Eu pretendia reciclar o telefone ao chegar ao meu destino. Por enquanto, guardei meu celular descartável, confiante em sua falta de funcionalidade de GPS, uma precaução que eu havia tomado há muito tempo. Eu tinha esperança de que Gabriela pudesse executar com sucesso o plano de chantagem. Nós tínhamos ensaiado suas complexidades, e dada sua inteligência e talento para o drama, eu tinha total confiança em sua habilidade de fazê-lo.
Cerca de um mês depois de chegar em minha nova cidade como Tom Simpson, seguindo o mesmo procedimento que usei para garantir uma transição de emprego de Brandon Bolter para Kevin Harris, eu encontrei emprego e montei um apartamento modesto. Então, alterando minha voz, eu fiz uma ligação de um telefone descartável com um código de área distante da minha localização atual para a residência de Gabriela e Guido. Um dos associados de Guido atendeu. Fingindo estupidez, eu disse, oi, tenho uma ordem para entregar uma cadeira de preguiça para 1220 Marston. A ordem é para alguém chamado Gab, Rick ou algo assim. Preciso providenciar a entrega. A senhora Rick está disponível? Ela não está aqui agora, veio a resposta ríspida. Por favor, você poderia dar uma mensagem a ela? Ligue para Kex e peça para falar com Bruno para que eu possa providenciar a entrega. Reiterei o número de telefone e Bruno, e pareceu que o bandido anotou os detalhes. Eu estava confiante de que Gabriela reconheceria meu sinal e esperava que ela recebesse a mensagem. Cerca de 2 horas depois, meu novo telefone descartável tocou. O número da casa de Gabriela aparecia no identificador de chamadas. Em caso de vigilância, atendi com uma voz fingida, Bruno falando. Eu ligo quando puder buscá-lo e decidiremos um local de encontro. Leve apenas itens essenciais para o seu carro para que possamos levá-los. Voar é muito arriscado. Eu aconselhei. Certo. Quanto tempo você acha? Máximo de 2 semanas, respondi. E lembre-se, como discutimos antes, se você puder reunir evidências das atividades ilegais de Guido, você pode entrar na proteção de testemunhas e ficar comigo. Eu já tenho um pouco do que preciso e vou pegar o resto depois, ela riu. Eu te amo e te amo mais, continuou por cerca de 30 segundos antes de desligarmos. 11 dias após nossa conversa telefônica, combinei de encontrar Gabriela em um ponto de parada perto da rodovia federal, a cerca de 20 milhas de sua casa. Ela chegou via Uber somente depois que a notifiquei da minha presença. Disfarçado com uma peruca e óculos, eu a cumprimentei calorosamente com um beijo, então comecei a descarregar seus pertences do Uber. No entanto, esperei o Uber sair antes de trazer meu carro para carregar suas coisas. Nós só conseguimos dirigir cerca de 60 milhas antes de sermos forçados a ficar em um motel porque sentíamos muita falta um do outro. A experiência superou todas as minhas memórias. Eu nunca mais quis me separar dela. Minha nova residência ficava a 700 milhas de distância, mas, revezando na direção, conseguimos cobrir a distância em 12 horas. Todos os dias depois do trabalho, eu corria para casa e em 2 semanas nos esforçamos para compensar os 2 meses que passamos separados. Acordar no meio da noite por 15 dias seguidos para estar com meu amado foi a experiência mais gratificante da minha vida. Além dos documentos incriminadores capazes de colocar Guido e seus associados atrás das grades por anos, a engenhosa Gabriela trouxe consigo $125 mil em dinheiro. Essa quantia facilitou a aquisição de um novo apartamento, um carro para ela e várias outras indulgências e itens essenciais. Depois de deixar de me comportar como recém-casados e me tornar jovens típicos, ativos e determinados, recorri ao meu antigo supervisor de segurança para obter conselhos antes de contatar o escritório local do FBI. O FBI demonstrou grande interesse. Os procedimentos legais subsequentes são muito mundanos para se aprofundar em detalhes. Basta dizer que, quando confrontados com as evidências documentais e de áudio, juntamente com o testemunho antecipado de Gabriela, Guido e 4 de seus companheiros optaram por se declarar culpados de extorsão e acusações relacionadas em troca de sentenças reduzidas. Consequentemente, cada um deles recebeu entre 10 e 12 anos na penitenciária federal. Descobri por meio de uma busca em registros legais no estado onde Gil e eu morávamos que ela havia obtido o divórcio por abandono. Não havia nenhuma indicação de que ela se casou novamente, embora ela supostamente ainda residisse na área. A assistência de Gabriela foi muito apreciada pelas autoridades, que agilizaram seus procedimentos de divórcio e a colocaram no programa de segurança de testemunhas, VITSEX. Nós nos casamos imediatamente depois que o divórcio dela foi finalizado. Ela agora atende pelo nome de Gina Simpson. Temos 3 filhos e viver em VITSEX com uma mulher tão incrível é muito mais agradável do que minha infância.
Quem poderia imaginar que o hobby de Kevin Harris levaria Tom Simpson a uma vida inteira de felicidade?